Gente amada, gente querida, Pai do Senhor Jesus, deixa eu gravar aqui um pão diário em resposta a um querido irmão que nos formulou uma pergunta acerca do milênio, tá certo? Se eu creio neste, se a maneira pelo qual eu creio e quando se dará. Então assim, prioritariamente, o milênio está escrito em Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 2. São outros versos a seguir, mas eu vou ler apenas o verso de número 2. Prioritariamente, eu quero lembrar aos senhores que a gente precisa ser, sobretudo, educado. E para ser educado não precisa nem ser crente, não precisa nem ser cristão, tá bom? Basta ser gente. Nós fomos feituras à imagem e semelhança de Deus para sermos educados. Então, nós divergimos em algumas ideias, principalmente no quesito teológico, é fato. Mas nós não temos aqui o direito de caçoar de alguém, de zombar de alguém por causa dessas diferenças. Na verdade, eu penso o seguinte, que nas coisas que eu julgo essencial, nós devemos ser únicos. Deve haver unidade, ok? No essencial, deve haver unidade. Se não for unidade, é seita ou heresia. No essencial, precisa haver unidade. No não essencial, pode haver liberdade. E em todas deve haver amor. Tanto no que é essencial, quanto naquilo que não é essencial, deve haver o amor. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Nós temos liberdade, ok? De certa forma, o Evangelho libera um autodidatismo. Isso é, autodidatismo. Não estou dizendo com isso que não existe verdade absoluta, não estou apoiando aqui, longe disso, o subjetivismo religioso, ok? É o que eu lhe disse. Por isso que, no essencial, há unidade. Então não há um subjetivismo religioso. Mas no não essencial, há liberdade. Liturgia, por exemplo, é um não essencial. E o essencial, a liturgia deve ser feita para adorar a Deus. Isso é essencial. Nisso, unidade, ok? A maneira pela qual a liturgia é exercida, nisso não é unidade. Nisso não é essencial. Isso é um não essencial. Nisso que haja liberdade. É claro que algumas liturgias são atrapalhadinhas. Liturgos, eu sei disso. Porém, mesmo discordando, eu devo tratar com amor, tá bom? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 20, verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Conhecemos como milênio. A ideia do milênio, eu creio que um dos motivos pelos quais está planejado no propósito eternal, benéfico de Deus, é Deus dizendo, eu quero mostrar à humanidade como seria um mundo sem Satanás. Como seria um mundo sem o governo do diabo? Como seria um mundo? Porque o mundo jaz no maligno. O homem que recebe de Deus o domínio sobre o mundo, Gênesis 26, sujeitou-se a Satanás. Então o mundo jaz no maligno. Então Deus estará dizendo à humanidade, vocês verão como eu queria que fosse, se vocês não entregassem os domínios ao cuidado de Satanás. E por mais trágico que isso seja, após a escatologia, o Apocalipse, você perceberá que o pós-milênio, ainda assim Satanás ludibriará as nações e haverá uma outra guerra, isso é uma outra história. Mas fato é, escatologicamente falando, eu não me julgo uma autoridade no assunto, ok? Mas eu vou dar o meu parecer. Existem pelo menos 3 escolas quanto ao milênio, as 3 escolas mais famigeradas, mais conhecidas. A escola chamada de amilenismo, é aquela escola que não crê no milênio, que crê que este milênio, ou essa expressão milenar, ela é simbólica, retórica, ok? Ela não crê no amilenismo, não crê que existirá um tempo chamado de 1000 anos de paz. E daí ela vai fundamentar-se, dá alguns textos, faz algumas interpretações, que eu discordo plenamente, ok? E talvez um dos maiores pontos que eu julgo essencial pelos quais eu discordo do amilenismo é porque eu acabei de ler Apocalipse 20, verso 2. Satanás será preso. Tá certo? Então, se Satanás será preso, se Satanás está preso, como pensam os amilenistas,
e o milênio já está decorrendo-se, aí eu lhe pergunto, daí, quem é que pratica toda a maldade? E o texto que diz que o mundo jaz no maligno? Se Satanás já está preso, João 10:10, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Temos visto todos os dias matança, roubalheira e destruição. Quem tem provocado isso? Se Satanás está preso. Então, para mim, isso é muito nítido, para mim, isso é muito claro, ok? Então, o amilenismo, para mim, é um ponto fora da curva, ok? Está totalmente equivocado. Eu sei que eu estou sendo muito superficial, não há como no vídeo tratar com muitas minúcias, mas para mim esse é o ponto-chave. O amilenismo não crê, ok? Que haverá um advento especificamente chamado milênio, por crer que Satanás já está preso. Desde que Jesus deu brado no Calvário, é como que houvesse uma queda de Satanás, Apocalipse 12:12, que ele não governasse mais. É claro que dentro do amilenismo ainda existem algumas diversificações dentro destes mesmos, tá? Mesmo o amilenismo não há uma conjunção de pensamento, uma unidade dentro deste. Porém, o ponto forte do amilenismo é que não haverá o milênio, são contra a milenismo, quer dizer, contra a ideia do milenismo, do milênio de paz. E segundo esse, Satanás já está preso. Se Satanás já está preso, quem é que está praticando toda a maldade? Então, esse é meu ponto pelo qual eu discordo do amilenismo. Com todo respeito, com toda educação. É meu ponto de vista, tá bom? Eu entendo que cada ponto de vista é a vista de um ponto, mas esse é meu ponto de vista. Segundo, o pré-milenismo, que é aquele a qual eu creio, ok? Que depois a gente vai trabalhar rapidamente. E terceiro, o pós-milenismo. O pós-milenismo a gente pode dizer que é da linha interpretativa da historicidade. Interpreta o Apocalipse da maneira historicista, são os historicistas. O amilenismo são os preteristas, são aqueles que interpretam que o Apocalipse já ocorreu como um todo, ok? Os pós-milenistas são aqueles que nós chamamos de historicistas. Então esses pós-milenistas, também discordo em número, gênero e grau, eles creem que o arrebatamento, ok, se dará após o milênio, por isso pós-milenista. Na verdade, eles não creem no arrebatamento, eles creem na vinda de Jesus, apenas na segunda vinda, na visível. Eles não creem que a vinda de Jesus terá duas etapas, como nós, pré-tribulacionistas, acreditamos. Então, observe, eu discordo em número, gênero e grau pelo ponto mais forte. Qual o ponto mais forte? Se a vinda de Jesus se dará pós-milênio, então aquela expressão de Paulo, 1 Tessalonicenses 4:17, depois nós os que ficarmos vivos. Paulo já esperava Jesus, a vinda de Jesus para os seus dias. E aquela expressão de Pedro disse, olha, nos últimos dias surgirão muitos zombadores, perguntando que tem se feito da promessa da sua vinda. Esses zombadores se multiplicarão. Porque se a vinda de Jesus se der pós-milênio, imagine então quanto tempo demorará para que Jesus venha. E as expressões de João, lembra do que disse João? Em breve acontecerá. Então, eu discordo em número, gênero e grau por causa dessas coisas, tá certo? Então eu sou pré-milenista, isso é, eu acredito que a vinda de Jesus se dará em dois tempos, Atos 1, verso 9 ao 11, já expliquei isso no outro vídeo, segundo a minha visão. Na primeira ele virá para a igreja, na segunda ele virá com a igreja. Na primeira, todo ouvido salvo ouvirá. Na segunda, todos os olhos ouvirão, ok? Vinda visível, salvos e não salvos, tá? Então eu creio no pré-milenismo, isto é, eu creio que Jesus voltará, levará consigo a sua igreja, eu creio no arrebatamento da igreja, pós 7 anos das bodas do Cordeiro. Então, juntamente com a igreja, Apocalipse 19, então se dará o milênio. Zacarias 14:4, ele pisará no Monte dos Olivais, no Monte das Oliveiras. Esse dia alguém me perguntou, irmão, por que Monte das Oliveiras? Olha, o nome já está dizendo, porque tem muitas oliveiras. Cabe lembrar ainda que no Monte das Olivais, isso aqui é lindo demais, gente. Cabe lembrar ainda que no Monte das Oliveiras, historicamente falando, no tempo de Salomão, houve uma idolatria, ok? Houve uma deturpação no Monte das Oliveiras em parte desse, debaixo dos olivais. E parte do Monte das Oliveiras foi separado. Não foi permitido que ali consagrasse a essas supostas divindades. Então há uma divisão dentro do Monte das Oliveiras.
Daí é interessante porque Zacarias 14,4 diz que ele colocará, pisará sobre esse monte das oliveiras, cumprindo o que está escrito em Atos 1, versos 9 a 11, da maneira que foi ele subiu. E quando ele pisar sobre o monte das oliveiras, ele se fenderá. Então, segundo a minha crença, segundo a minha aplicação, haverá essa divisão entre o vil, né? Entre o vil, o profano, e o santo e o valioso. Mas isso é uma outra história. Então, meus irmãos, esse é meu vídeo, esse é meu parecer, esse é meu pensamento, respeitosamente, ok? E termino lembrando-lhes que, no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E nos dois, amor. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que os nossos estudos, que as pessoas que lidam, que amam, que tramitam com a palavra de Deus, possam unificar-se em si. Não estou pregando aqui comunismo, ok? Mas possam entender que há sim uma liberdade de pensamento no não essencial. Deve haver sim uma unidade de pensamento no essencial, mas sobretudo, um caminho mais excelente, como disse Paulo, um amor. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Essa é a nossa fala, esse é o nosso pão diário. Fique aqui um forte abraço em nome de Jesus. Deixe o seu like, sua curtida, tá bom? Acione lá o sininho de notificação. Seja abençoado, inscreva-se no canal em nome de Jesus. Amém.